quinta-feira, nós tivemos uma palavra maravilhosa aqui com o nosso apóstolo. E ele falou sobre a unidade da igreja. E quando ele terminou, eu fui conversar com ele sobre algumas coisas, né? Dei logo uma indiretazinha. E ele disse assim: você vai trazer essa palavra no domingo. E eu fiz: quem traz está aqui, pode deixar comigo. E hoje, quando eu estava conversando com Deus, ele foi acrescentando algumas coisas. Isso é uma palavra que eu já tinha pronta há algum tempo atrás. E eu quero compartilhar ela com vocês. E eu quero perguntar uma coisa para vocês assim. Na verdade, não é nem perguntar. Muito obrigada, minha filha. Não é nem perguntar. Eu quero só afirmar para vocês que não é nada pessoal. É muito espiritual. Amém? Glória a Deus. Continue me amando. Continue gostando de mim. Continue sorrindo para mim. Amém? Senão eu vou ter que pagar um lanche para você no final do culto, porque cara feia é fome. Aleluia. Glória a Deus. Então não é nada pessoal. Diga para o seu irmão que está um pouco distante aí de você, mas dá para ele entender que você está falando com ele. Diga para ele assim: não é nada pessoal. É totalmente espiritual. Amém? Glória a Deus. Você sabe que no livro dos princípios, denominado livro do Gênesis, nós vemos a história da criação do homem e a história da criação da terra, de como tudo se formou, de como Deus criou a humanidade, de como Deus criou todas as coisas e colocou elas, cada uma em seu lugar. Lá no livro de Gênesis também você pode ver como foi a queda do homem através do pecado de Adão, em que Adão perdeu o direito da comunhão com Deus, Adão perdeu o direito de ficar no jardim do Éden, Adão perdeu o direito de criação de Deus e passou a ser natureza pecaminosa. E lá no livro de Gênesis também, no princípiozinho do livro, você também vê que por conta da desobediência de Adão, não foi gerado mais filhos à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento em que Adão pecou e foi expulso do jardim, Adão começou a multiplicar, ele e Eva começou a encher a terra, mas de filhos à imagem e semelhança do próprio Adão. Amém? Que imagem e semelhança era essa, pastora? Era a imagem de um pecador, a imagem de um desobediente, a imagem de alguém que está apartado, que está separado de Deus. Quem está me entendendo? E por conta dessa nova geração que foi se formando, a geração que não era mais imagem e semelhança de Deus, a geração que era de natureza pecaminosa, a terra começou a entrar em desgraça. No capítulo 6 de Gênesis, você vai começar a ver que o subtítulo dela é assim: a corrupção da humanidade. Aonde a humanidade começa a demonstrar os filhos de Adão e os filhos dos filhos de Adão e os filhos dos filhos dos filhos, e a geração inteira começa a se corromper e o pecado vem contaminando toda a terra. A terra ficou numa desgraça só, como diz o verdadeiro pernambucano. E Deus, olhando para tudo aquilo, ficou indignado no seu coração e disse: não aguento mais ver o meu povo dessa forma. Eu não criei o homem para viver dessa maneira. Eu não criei o homem e nem a terra para estar dessa forma. Foi aí que Deus fala com Noé e diz para Noé o seguinte: olha, Noé, constrói um barco, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, porque eu não aguento mais ver a corrupção a qual a terra se encontra. E Noé começa a construir a arca. As pessoas desacreditam de Noé, falam besteira para Noé, mas Noé tinha uma visão, Noé tinha um foco, Noé tinha um propósito, Noé tinha uma chamada. Quem é que se identifica com Noé? Não é? Noé tinha ali a palavra de Deus dentro dele, e Noé decidiu obedecer, independente da incapacidade dele, porque Noé não mexia com madeira, Noé não era um construtor, mas ele disse: se Deus me chamou, Ele vai se responsabilizar. Você pode dizer isso bem alto, diga assim: se Deus me chamou para esta obra, Ele também é responsável por me fazer prosperar dentro dela. Aleluia. E ali Noé começou a construir a arca, e Deus disse para ele colocar 2 de cada animal, macho e fêmea. Você conhece a história da arca de Noé? E Deus manda um dilúvio.
E toda a terra, toda a humanidade na terra é completamente destruída, menos Noé e sua família. Toda a humanidade, não sobrou ninguém, tudo ficou debaixo de água, tudo morreu. Apenas os que estavam na arca sobreviveram. Depois de 150 dias, e você vai ver isso, o dilúvio vem no capítulo 7, e o fim do dilúvio no capítulo 8. As pessoas pensam que foi muito rápido, mas foi 150 dias, durante toda essa trajetória entre Noé ali naquela arca, esperando as águas baixarem. Depois de 150 dias, as águas começam a baixar, e então Noé e sua família saem daquela arca e começam a povoar a terra novamente. E eu quero que você entenda o seguinte: foi exterminado toda a população, todos os clãs que existiam, todas as raças que existiam, todo o povo de língua diferente que existia, tudo foi exterminado pela água. Só sobrou Noé e a família dele. Deus disse assim: eu vou reconstruir tudo do zero. Você está me entendendo? E daí então, quando Noé começa a povoar a terra não falava línguas diferentes. A terra falava a única língua de Noé e dos seus filhos. Noé começou a gerar, os filhos dos filhos de Noé começaram a gerar filhos, e foram se tornando um grande clã. Não existia mais povos, era um povo de uma geração, de um clã, de uma descendência, a descendência de Noé. E foram se espalhando por toda a terra. Foram para os Eufrates e formavam ali aldeias. Foram para outros lugares e formavam ali aldeias. Foram para outros lugares e formavam cidades. Mas todos eles eram de uma única língua, de uma única nação, de uma única descendência, a descendência de Noé. Você me entende? Então não existia variedade de povos, não existia variedade de línguas, não existia quem não conhecesse. Na verdade, naquela época, era todo mundo acreditava na mesma história que Noé contava. Eles tinham um só pensamento. Deus falou com Noé, Deus salvou a nossa vida quando Noé construiu a arca, e agora a gente vai povoar a terra segundo os mandamentos de Deus. A palavra diz no capítulo 10 de Gênesis que Deus abençoou Noé e sua família e pediu para que ele multiplicasse a terra, na terra. Então não existia naquele momento ninguém que não fosse descendência de Noé, que não entendesse o que Noé falava e sua família, que não andasse na mesma linha que a família, na mesma tradição que a família dele. E nessa mesma época, e aí é onde a gente vai entrar para ler, eu quero que você abra no livro de Gênesis capítulo 11, livro dos princípios, capítulo 11. Aleluia. Livro dos princípios, capítulo 11. Tem o título A Torre de Babel. A partir do verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente e do Ocidente, encontraram uma planície Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassas. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E o nosso nome, vou repetir para você, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram juntos a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que quer que eles planejem fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso
ela ficou chamada Babel, ou seja, Babilônia, porque ali o Senhor confundiu as línguas. Babilônia é conhecida como a cidade da confusão. A língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou. O que eu acho interessante aqui é que no verso 6, o Senhor disse assim: vamos confundir. Ele não falou no singular, ele não falou assim, eu vou lá e vou confundir aquele povo e vou desfazer essa obra deles. Mas a palavra é bem clara e na maioria das traduções está assim. Ele disse, vamos lá e vamos confundir a língua deles, para que eles não tenham êxito. Quando ele diz vamos, ele está falando com uma outra pessoa. Quem é que está me entendendo? E dali a gente já tira que o Senhor, ele estava falando com o seu próprio espírito. Você sabe que na própria criação do homem, ele falou para o seu próprio espírito. Está lá no livro de Gênesis capítulo 1. Vamos construir o homem, fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aqui não foi diferente. Quando ele viu o homem, os homens unidos num só propósito, unidos numa só visão, unidos num só pensamento, ele falou com o seu próprio espírito e disse, vamos confundir ali. Pastor, o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina uma coisa: toda obra que Deus realiza aqui na terra é através do Espírito dele que habita dentro de mim e dentro de você. Sabe que o Espírito Santo é especialista em variar línguas. A gente vê isso também no livro lá de Atos 2, em que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e repartiu línguas diferentes sobre eles. Sabe, toda obra que Deus realiza, diga assim, é através... Mas diga com mais convicção, você está me olhando aí por detrás dessa máscara, com a cara tipo assim, de um peixe morto. Ei, você está vivo, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. E ele trouxe vida, alegria, ânimo. Apesar de você estar com uma máscara, a máscara não te impede de glorificar o nome do Senhor, de exaltá-lo, de torná-lo grande nesse lugar. Amém? Você está comigo aqui hoje? Então diga assim, glória a Deus. Acorde o irmão que está ao seu lado e diga a ele, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você, o maior interessado que você não pegue essa palavra do começo ao fim é o diabo. Porque é o diabo que gosta de divisão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O diabo trabalhou na sua mente para que você não chegasse aqui do jeito certo. Ele trabalhou na sua mente para que você chegasse aqui sem vontade de cultuar. Eu não sei se tem endereço, mas geralmente tem. Sem vontade de cultuar, sem vontade de ouvir a palavra, bloqueando a sua mente para a palavra. Mas eu quero dizer, a unção que está sobre esse lugar, quebra esse jugo do diabo na sua vida. Você vai sair daqui abastecido por essa palavra. Nada vai roubar essa semente que vai ser lançada no seu coração essa noite. Amém? Glória a Deus. E ali a gente vê o Senhor falando com o seu próprio espírito. Vamos lá, desçamos ali e vamos confundir as línguas deles para que eles não evoluam nesse projeto. Assim que ele fez isso, o povo se dispersou. Assim que o povo deixou de se entender, o povo deixou de ter unidade, assim que o povo deixou de entender o que um e o outro falava, cada um falava uma coisa diferente, o povo se dispersou e olha só, a obra parou. Eu entendo o que com isso? Aonde há divisão, a obra para. Aonde houver divisão, o reino para. A única coisa que faz o reino de Deus avançar é a unidade do próprio povo de Deus. Aonde houver divisão, ali não está havendo a obra. Aleluia! Aonde houver alguém dividindo, não há o poder de Deus agindo. Aleluia! Em toda a história que vemos aqui, nos levam aos seguintes entendimentos. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu dividi em 5 coisas que eu entendi a respeito de unidade, somente nesse texto. A primeira coisa é o seguinte:
Aonde tem divisão, tem caos, confusão, falta de entendimento e falta de direção. Ao contrário de aonde tem unidade, tem ordem, disciplina, direção correta e entendimento certo. Aonde houver divisão, tem o caos, tem a confusão. Aonde houver divisão, tem falta de direção. As pessoas ficam olhando uns para os outros, mas não sabem para onde vai, pastora. Porque cada um quer ir para um lugar e quer levar o povo para um lugar. Ninguém cede para ninguém, porque está tudo dividido. E acaba que o povo ou fica parado, ou escolhe o caminho errado. Aonde tem divisão, não tem direção. 2. Aonde tiver divisão, tem descontrole, falta de comunhão, não se tem empatia, desejo de ajudar os outros, nasce então um egocentrismo, cada um lutando pelos seus próprios interesses, pessoas pensando mais em si do que no bem-estar de todos. Mas aonde tem unidade, todos trabalham para um bem comum, visando o bem de todo o grupo, a igualdade de valores. Na unidade tem amor ao próximo, na divisão tem cada um por si. Aonde tem divisão, não tem amor fluindo. Porque o amor, ele une. Quando duas pessoas estão apaixonadas, elas fazem o quê? Se unem. Elas se casam. Aonde tem amor, tem união. Mas aonde tem divisão, não tem amor. E olha que engraçado, a fé opera pelo... Aonde tem divisão, não tem fé agindo. Não tem fé operando. Aonde tem divisão, não tem milagres acontecendo. Porque milagre vem pela fé. Estou doida para descer aqui, esses fios tudo me atrapalhando. Aonde tem divisão, não tem gente saindo de cadeira de rodas. Aonde tem divisão, a unção é bloqueada, não consegue penetrar. Porque tudo é feito pelo amor, a fé opera pelo amor, a palavra de Deus fala isso. Aleluia. Então, se a fé é para operar no meio do povo de Deus, a divisão não pode estar estabelecida nele, amém? E eu quero dizer para você, alguns balançam a cabeça, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo, pastora, ô Jesus. Mas se comportam de uma maneira totalmente diferente. Você já viu uma lagartixa trabalhando para ir caçar um inseto, querido? Ela fica balançando a cabeça assim, ó, para que o inseto não saiba em que direção ela vai. Para que o inseto não veja porque aonde a cabeça vai, o corpo vai, aleluia. Então ela fica balançando a cabeça para um lado, parece muito crente que fica balançando a cabeça concordando, mas na verdade não tem direção para ir. Deixa eu dizer para você, querido, entenda o que é unidade e viva a unidade. Não entenda o que é unidade e viva promovendo divisão, não. Sabe o que é promover divisão? Promover divisão é não se importar com quem está do seu lado. Promover divisão é se revoltar contra a autoridade. Promover divisão é não honrar e não respeitar tanto a autoridade quanto o próximo. Promover divisão é se juntar com pessoas, não para fazer a obra de Deus, mas para fazer a obra do diabo. Fofoca, acusações levianas. Oh, Jesus. Aonde tem divisão, o que promove a divisão é o comportamento que vem do maligno. Não vem de Deus, não. Fofoca não vem de Deus. Desunião na equipe não vem de Deus. Você viu? A única coisa que parava aquele povo é desunir ele. Mas quanto mais unidos eles estivessem, mais a torre ia subir.
Quanto mais você estiver unido com o seu líder, mais a sua equipe vai avançar. Quanto mais a sua equipe estiver unida com a igreja, mais a igreja vai prosperar. Líder que quer fazer da sua equipe um moinho, minha equipe trabalha comigo, não tem nada a ver com a igreja. A equipe é da igreja, o discípulo é de Jesus. Não é facção não, é célula. Divisão. Aonde houver divisão, tem infertilidade. Aonde houver divisão, não tem crescimento não. Tem inchaço. Porque o divisor não produz frutos. Aonde houver divisão, pastor, a divisão é o quê? Até o pensamento contra alguém é uma divisão. Porque a própria palavra diz, assim como um homem pensa, assim ele é. Se você pensa em divisão, você é um divisor. Muito cuidado, igreja. A divisão é uma astúcia do diabo que penetra sorrateiramente no meio do povo de Deus. Eu não me dou com fulano, eu não me dou com ciclano, eu acho fulano muito gordo, muito magro, muito chato, muito isso. Ah, eu acho essa pastora fala demais, a outra fala de menos. Querido, cuidado, viu? O maior mandamento do Senhor é qual? Amar uns aos outros. Muito cuidado com a divisão. A divisão, ela para a obra. Tem muita igreja por aí. Pai, eu não quero crer que é aqui não. Aqui não. Mas tem muita igreja, tem muita célula por aí que não está avançando, que não está progredindo, que não está frutificando. Por quê? Porque tem divisores instalados no seu meio. Sabe como é que trabalha um divisor? É um lobo com pele de cordeiro no meio das ovelhas. Só esperando o momento certo para abocanhar uma por uma. Uma por uma. Você está me entendendo? Glória a Deus. Eu gosto do silêncio. Tudo bem. 3. Aonde tem divisão, não tem futuro. Não tem visão de futuro. Divisão significa duas visões estabelecidas ou em conflito. Então fica todos olhando para ambos os caminhos e não sabem para onde ir. Sem meta, sem perspectiva, sem esperança, acabam indo para lugar nenhum ou indo para o lugar errado. O que me lembra aquela passagem de Abraão e Ló. Abraão ouviu o chamado do Senhor, o Senhor disse para ele o seguinte: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão pegou somente o que era dele e o primo dele disse: eu vou com você. Mas a mensagem do Senhor foi clara, foi ou não foi? Sai do meio da tua parentela. Mas o primo disse: não, eu vou colar em você, a bênção está junto de você. Eu vou colar aí, eu vou junto. E Abraão disse: tá, vem, pode vir. Mas a gente sabe quem é para ficar e quem não é para ficar. A gente sabe quem vem para somar e quem não vem para somar. O divisor divide, não soma. E aí, no meio da trajetória, no meio do caminho, Ló começou a mostrar comportamentos de um divisor. Começou a brigar com os trabalhadores, os servos de Abraão, dizendo: não, isso aqui é meu e isso aqui é que é dele. Começou uma contenda, disputa, porque o trabalho do divisor é plantar contenda aqui, ali, lá, cá, para atrapalhar a obra inteira. E aí Abraão olha para ele, pega ele, leva ele num campo bem alto e diz para ele assim: olha, não dá mais para a gente ficar junto não. Não está dando não, meus servos estão brigando com os teus, o negócio está desunido aqui e não é a visão de Deus para mim não. E então Abraão, que era o homem da visão de Deus, porque Deus falou com Abraão e não com Ló,
Você está debaixo de uma visão que Deus deu ao seu líder? E aí, Abraão diz para Ló: olha, escolhe aí, direita ou esquerda. Da onde tu olhar para a direita, se tu escolher é teu. Para a esquerda, se tu escolher é teu. E o que tu não escolher, fica para mim. Isso é coisa de maturidade na visão. Eu ouvi um amém ali? Maturidade na visão significa o quê, pastora? Que não importa o caminho que eu escolher, se para a direita ou se para a esquerda, eu sei quem está comigo e vai me fazer prosperar lá ou cá. A minha entrada é a minha saída, é abençoada. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Ei, maturidade para entender que eu não preciso escolher o melhor me escolhe. Oh, aleluia. Abraão disse para ele: escolhe aí o lugar que você quer ir, e eu vou para o outro lado. O que foi que Ló disse? Ló olhou para um lado e viu os campos meio rasos, sem pasto para as ovelhas, um lugar meio feioso. Eu não vou para lá não. Olhou para o outro lado, viu um campo verdejante, viu aquela terra toda bonita, mostrando que seria um lugar maravilhoso para ele estar. Oh, Jesus, parece que muitas pessoas, né, ficam ali observando o campo dos outros, né? Não, eu vou é para lá, lá é melhor. E foi assim que Ló escolheu o caminho dele. Eu vou para lá, porque lá tem pasto, tem lugar, lá eu vou prosperar. Mas o divisor, querido, ele não tem visão. Ele trabalha contra a visão de alguém. Você não está entendendo, não? O divisor, ele não tem uma visão dele. Ele trabalha em cima da visão dos outros. Ou seja, fulano recebeu a visão de Deus, recebeu o propósito de Deus. O propósito do divisor é contra aquele propósito. Você me entende? Já vai Ló para o pasto verdejante. Me lembra o salmista Davi dizendo: há caminhos que para um homem parece bom. O que foi que aconteceu com aquele divisor? O que foi que aconteceu com Ló? Foi parar em Sodoma e Gomorra, a cidade do pecado, a cidade da destruição. Abraão foi-se embora para a terra que não parecia que era nada, não parecia que ia dar nada, mas prosperou tanto, 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 tanto. Quem carrega a visão, querido, carrega o recurso. Quem carrega, oh aleluia, quem carrega a visão, carrega o recurso. Se você quer recurso, fique perto de quem está com a visão. E ele foi-se embora. No final das contas, você sabe da história de Ló e Abraão. Teve que Abraão vir salvar a pele de Ló. E é assim com muitos líderes, né? Cuida, o cara ainda diz que o líder não presta. Aí se dá mal e o líder vai ter que ir atrás para restaurar. Diga assim: isso é maturidade da visão. Aleluia. Oh, Jesus. Onde não tem visão, não se vai muito longe. Aonde se tem visão, todo caminho leva a um só lugar, ao cumprimento da promessa. Aonde há divisão, esse é o 4. Aonde há divisão, certamente terá escassez. Eu vou descer, viu, menina? As pessoas às vezes querem se separar do caminho, da visão, do propósito, do líder, da célula, da igreja. Eita, né? Tá gravando aqui, meu Deus. Vou ficar aqui mais decinho. Não enxergo vocês não. Da igreja, não foi assim? Visando uma boa oportunidade em outro lugar. Mais dinheiro, mais poder, mais conforto, mais liberdade, mais cargo. Mas no fim,
só se encontra mesmo em apuros, que nem Ló. Mas aonde tem unidade, não há falta, não há escassez, não há pobreza, não há miséria, não há. Porque aonde tem unidade, há provisão que vem para um, vem para todos. O que um bebe, todos bebem. Se você trabalha na visão do reino, querido, você sabe, o apóstolo até falou sobre isso na quinta-feira passada. A unção desce do cabeça. Do que o teu cabeça, do que o cabeça do ministério, o líder do ministério está bebendo, você está bebendo também. Se preocupe com a vida dele. Amém, igreja? Se preocupe com a vida do seu pastor, querido. Porque se ele prospera, você prospera. Se ele avança, a igreja avança. Quem é a igreja? Somos nós. Se ele chegou em Portugal, nós chegamos em Portugal. Se ele chegou nos Estados Unidos, nós chegamos nos Estados Unidos. Se ele chegou na Alemanha, nós chegamos na Alemanha. Nós bebemos da fonte que o cabeça bebe. Não cave cisterna não, viu? Cuidado, que a água pode estar contaminada. 5. A divisão é terra sem dono. A unidade é reino cercado e protegido. A divisão é uma terra sem dono, sem proteção, sem muralha. Porque o divisor não tem quem o proteja. O divisor não tem quem é por ele, só ele mesmo. Porque ele ensina isso. Ele ensina com o seu próprio comportamento, com as suas próprias palavras, que ele não é por ninguém, ele é por ele. Quem segue o líder faz o que o líder faz. Mas a unidade, na unidade você tem provisão e proteção. A unidade é a muralha de Deus em volta da igreja. Aleluia. Unidade é a muralha de Deus em volta da igreja. Deixa eu pegar aqui. Muito ruim, viu? Nestor, vem aqui, por favor. Davi, esse rapaz de branco. Vocês dois aí atrás. Vocês dois. Casal aqui. Vocês dois. Elisângela. Deixa eu ver aqui. Vanessa, vem cá, por favor. Nestor está representando o pai, amém? Nosso apóstolo. Fica aqui no meio, meu filho. Aí, isso aqui é a nossa igreja, ok? A unidade da igreja faz isso. Pode dar? Não pode dar irmão não, né? Esse é dar irmão não, fica aqui mais na frente dele, pode ficar na frente dele. A igreja faz isso com o líder. A unidade da igreja protege a unção da igreja. Mas a divisão faz isso. Separa aqui, pode separar ali. Deixa a unção desprotegida. Qualquer ataque do diabo vem e penetra no corpo. Qualquer artimanha do diabo, qualquer cilada do diabo vem e atinge o corpo. Mas a unidade, aí de novo, protege a unção. Muito obrigada, viu? Querido, quando você ou quando alguém trabalha para dividir, trabalha para matar o corpo. Quando alguém trabalha para dividir, trabalha para matar. A divisão é a estratégia do diabo para parar a obra de Deus. A unidade é a estratégia de Deus para acabar com a astúcia do diabo. Amém. Eu quero que você entenda isso. Pastor, a senhora está acusando alguém aqui de desunidade, de causar divisão na igreja. Não, querido, a gente nem precisa acusar. Às vezes a gente pode estar promovendo a desunião sem nem perceber, com comportamentos de insubmissão,
comportamentos que não agradam ao seu irmão em Cristo. Muitas vezes é quando você faz acepção de pessoas. Muitas vezes é quando você quer fazer facções. Eu só tenho um grupinho que eu só falo com esse grupinho. Eu só trabalho com esse grupinho. Muitas vezes você não está nem percebendo e está tendo comportamentos de divisão no meio da igreja. Pessoas que não... Olha, pastora, não dá para juntar fulano e ciclano para trabalhar junto no culto das mulheres, no culto dos homens, no encontro, sei aonde. Não dá não, porque vai dar no corpo. No corpo é inadmissível isso. Inadmissível. Você tem que se dar bem com todos. Porque nós todos não somos mais um povo espalhado. Nós somos um povo só, um corpo unido com Cristo. Se houver desunião, não há igreja, pastora. Por que as pessoas lá fora do mundo conseguem recursos extraordinários para fazer festa para o capeta? Você já viu quantos milhões são investidos para show de brega, forró, São João e lá vai mais o trem? Quantos milhões estão ali? Sabe de quê? De empresas que se unem, de pessoas que se unem para promover aquilo ali. Às vezes o corpo de Cristo não se une nem para investir no evento. Não valoriza nem o evento que tem na sua própria igreja. É divisão. Não valorizar o que você tem vai fazer você perder. Cuidado. A mesma coisa acontece no casamento. O homem começa a desvalorizar a mulher que tem em casa, ou a mulher começa a desvalorizar o homem que tem em casa. Cuidado, porque a desvalorização traz a perca. Vou passar uma cédula de R$1 para você, você quer? Por quê? Não vale mais nada. Está desvalorizada. Se alguém produzir, é falsa. Tem coisa que alguém está produzindo que é falso no reino de Deus. Parece dinheiro, pastora. É R$1, mas é falso. Divisão traz isso. Divisões não traz benefício, traz peso. Dividido no ministério de louvor não traz unção. Você me entende? Divisão no corpo diaconal não traz trabalho de excelência. Divisão na equipe de liderança, a igreja sofre. Divisão entre os componentes discípulos da igreja, a igreja não frutifica mais. Divisão é a arma do diabo para parar a obra. Unidade é a arma de Deus para parar o diabo. Vou falar para encerrar com vocês 5 coisas, outras 5 coisas. A divisão te torna fraco, a unidade te torna inabalável. A divisão é separação do propósito, unidade é o sucesso do propósito. Divisão é um pouquinho de cada um tem o seu. Unidade é Deus em tudo e em todos. Divisão é estratégia do diabo para destruir a igreja. Unidade, eu já falei isso, é a ideia de Deus para frustrar os planos do diabo. Enquanto na divisão se despeja contenda, brigas e difamações, pessoas com raiva de outras pessoas, sem nem ter motivo concretos, na unidade Deus derrama a bênção. Enquanto que na divisão o diabo despeja confusão, na unidade Deus despeja a bênção. Você vê que um lugar ou que alguma coisa, pastora, na igreja,
algum departamento na igreja não está produzindo bênção, não está frutificando, não está servindo com excelência, tem desunião ali. Tem divisão de pensamentos, divisão de visões ali. É certo, é fato. Aonde tem unidade, tem produção. Falha não. É na unidade que a igreja prospera. É na unidade que a igreja frutifica. A divisão torna a igreja estéril. Foi a divisão que acabou com a obra da Torre de Babel. Divisão causa esterilidade no meio do corpo de Cristo. E Deus não chamou a igreja para ser estéril. Deus chamou a igreja para ser frutífera. Deus chamou a igreja para produzir frutos. Frutos que permaneçam. Frutos de excelência. Se tem sido estéril o teu trabalho na obra, verifica se não tem semente de divisão por aí. Existem pessoas que não dividem, mas também não se unem, Nestor. O pensamento delas é que todo mundo é contra ela. Não está todo mundo na igreja falando de mim. Está todo mundo na igreja contra mim. O pastor está contra mim. O pregador está contra mim. O ministério de louvor está contra mim. Está cantando a música que eu não gosto. Está todo mundo contra mim. Está dividida na mente dela. E não se une com ninguém. Ninguém que possa ajudar. Não se une com o líder, não se une com a célula, não se une com o departamento, não se une com o corpo de Cristo. E Cristo não vem levar uma pessoa escolhida, Cristo vem levar a igreja, a noiva. Cuidado, a divisão. Vixe misericórdia. A divisão é prostituição. A unidade é coisa da noiva. Você entendeu, né? Divisão é prostituição. Unidade é noiva. Fidelidade. Oh, Jesus. A unidade torna a igreja resistente. A unidade torna a igreja resistente. É muito fácil uma multidão falar de uma pessoa só. Mas é muito difícil uma pessoa combater uma multidão. Mas o que muitas vezes o corpo de Cristo quer ser é uma só. Não, eu defendo os meus ideais. Eu acredito que é assim, eu aprendi assim. É por conta da diferença e da religiosidade que as igrejas do Brasil não é unida. Se as igrejas do Brasil fossem unidas, só tinha cristão no meio da política. Porque nós somos maioria, vocês sabiam disso, né? Brasil. A saúde não estava como está hoje, se tivesse a união da igreja. Você sabia que uma igreja unida lá em Petrolina tem uma casa de saúde que atende muito mais pessoas do que os postos de saúde de lá? Porque algum empresário deu, pastor? Não, porque a igreja se uniu. Deus mandou o recurso, Deus deu a visão e eles começaram a trabalhar. No meio da pandemia, produziram não sei quantos milhões de máscara, a igreja. Capote para o pessoal que trabalha na área de saúde utilizar. Unidade. Alguém estava esperando a pandemia chegar? Não. Como foi que eles conseguiram produzir tão rápido tantas coisas? De onde veio o recurso para construir, para fazer tanta máscara, para fazer tanto capote? Da unidade. A unidade traz o recurso. A unidade quebra as impossibilidades. A unidade transforma o que é maldito em bênção. A unidade. A concordância. Por isso que Paulo falou para aquela igreja lá de Coríntios: pelo amor de Deus, igreja, andem em uma só visão, andem em um só pensamento, andem em uma só fé. Ah, mas eu creio nas línguas e o outro não crê nas línguas. Por isso que não é unido.
A gente vai para a igreja pregar, a gente tem que perguntar se o povo fala em línguas ou não. A gente vai para o lugar, um usa brinco, o outro não usa brinco. Aí rejeita quem não usa o brinco. A mulher. Aí não é unido. A mulher deixou de dar a paz porque a pastora usa calça e a outra usa saia. Não tem unidade. Se não tem unidade, não tem sucesso. Se não tem unidade, não tem propósito, querido. Se você não tiver unidade no seu casamento, esse casamento um dia vai deixar de existir. Ele não é mais uma bênção, porque é uma casa de contenda, uma casa de briga. Jesus falou isso, ensinou isso para os discípulos dele. Um reino, uma casa. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos casa, templo e morada do Espírito de Deus. E Jesus disse: um reino ou uma casa dividida, ela vai deixar de existir. Vai deixar de existir. Porém, todavia, entretanto, aonde tiver um reino unido, esse vai prosperar até o fim. Quer que eu diga uma coisa para vocês, igreja? Desde aquela palavra de quinta-feira que o Senhor tem falado isso no meu coração. A restauração desse tempo que foi perdido durante a pandemia está na unidade do meu povo. Se você se unir, querido, para juntar, para somar, o trabalho vai avançar. Os perdidos vão ser alcançados. Quem caiu vai ser levantado. Mas eu trabalho com a rede jovem, eu trabalho com os adultos, eu trabalho com as mulheres, eu trabalho com louvor. Ei, não, nós trabalhamos com o corpo. Nós temos que ter a mesma visão, o mesmo andar. Nós temos que andar segundo a visão do cabeça. Ponto final. A gente tem que andar em unidade, amando uns os outros. O amor vai lançar fora a desonra. O amor vai lançar fora a desonra. Desonra causa divisão. Tenha cuidado com isso, igreja. Deixa eu ver minhas horas. Falta de amor causa divisão, causa separação. Vou dar exemplo para você que a gente tem tempo ainda. Um exemplo foi o de Ló e de Abraão. Mas antes dele teve o exemplo de Adão, Eva e Deus. Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Adão e Eva tinham lugar especial para falar com Deus. Adão e Eva tinham direção de Deus. Eles eram unidos com Deus. O pecado trouxe separação, divisão. Abraão e Ló se separaram. Ló foi parar na cidade do pecado. Meu Deus. Mas veja a unidade. Moisés e o seu servo Josué. Para onde Moisés ia, Josué ia atrás. O que Moisés fazia, Josué estava ali olhando e aprendendo. Se Moisés fosse dormir, Josué ficava do lado dele. Se Moisés tivesse dispersado Josué, porque vai falar com Deus, ninguém pode subir, só Moisés. Josué ficava no lugar aonde ele tinha deixado. Foi por isso que o bastão foi passado, foi para Josué, não foi para Arão. Não foi para ninguém, nenhum dos doutores, ninguém da Assembleia, foi para o servo. Por causa da unidade na visão. Jesus e a igreja é um só. Olha a oração de Jesus por você e por mim. E ele nem nos conhecia ainda. A gente nem tinha nascido ainda. Jesus orou assim para mim, e por você. Pai, que eles sejam um. Ele não disse assim, que valeu, viu? Que eles sejam um comigo. Que eles sejam um como eu sou um com você.
Ele disse para você ser um com vocês, todos vocês se tornarem um, como Ele é um com o Pai dele. Foi a oração de Jesus, pastora. Que vocês sejam um. Eu não sei se você tem algo contra alguém aqui hoje. Eu não sei se alguém que machucou com palavras sem saber ou sabendo, consciente ou inconsciente. Eu não sei se você na sua casa está enfrentando problemas desse tipo de desunião com pai, mãe, algum parente, mulher, esposa e filhos. Eu não sei se nos departamentos da nossa igreja tem gente saindo e tem gente entrando debaixo de divisão. Tem gente parado por conta de divisão. Mas, querido, eu quero te dizer uma coisa: a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. E esse jugo vai ser despedaçado hoje. A partir de hoje, os teus olhos estão abertos para o que é divisão e o que é unidade. E você não tem mais desculpa para continuar errando. Você não tem mais desculpas para ficar se afastando do seu irmão, sem falar com o seu irmão, evitar o seu irmão, ignorar o seu irmão. Você não tem mais desculpas a partir de hoje. Antes era na inocência do pensamento, não conhecia essa verdade, mas hoje a verdade chegou e a palavra diz: a verdade vos libertará. Hoje vocês estão livres disso. Só fica preso quem quer. Mas hoje vocês e você que está em casa está livre disso. Promova a unidade do corpo, ao ponto de você se desgastar sozinho, mas a unidade vai prevalecer. Não tem aquelas pessoas que dizem: só eu que faço, só eu que venho, só eu não sei o que. Não se preocupe, ninguém está vendo não que é só eu. Não se aperreie. Seu galardão nunca veio dos homens. O trabalho que você presta nunca veio dos homens. É de Deus. A obra é de Deus. O corpo é de Deus. É Ele que é generoso. É Ele que é galardoador. É Ele que é responsável. Se você estiver trabalhando para o homem e esperando a recompensa do homem, vai se frustrar. Mas a recompensa vem de Deus. Não se preocupe com quem não está fazendo. Se preocupe para levantar, para ir lá, para ajudar. Mas não vai para o teu líder, benção, fazer fofoca de fulano, fazer divisão no meio da equipe. Porque fulano não faz, ciclano não faz, porque ciclano não aquilo. Ei, acaba com isso. Isso é erva daninha no meio do povo. Vai para o teu líder e faz assim para ele: olha, a gente precisa unir mais o povo. Vai para o teu líder e diz: a gente precisa fazer mais reunião. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e vai orar por quem não está bem. Mas não vai piorar a situação dele. Querido, seja bênção, não maldição na vida das pessoas. Não rejeite ninguém por conta do mau comportamento deles. É porque eles ainda não têm o conhecimento que você tem. Eles ainda não alcançaram a maturidade que você já alcançou. E se você soube discernir que aquele comportamento está errado, não vai errar não. Não vá responder no nível dele não. Responda no nível que você está. E o nível que você está diz: sabe o que? O forte suporta o mais fraco. E ora, e restaura. O forte não ignora não. O forte, o maduro não rejeita não.
cada um para o seu lado. O reino de Deus não é cada um para o seu lado. O reino de Deus é todo mundo indo para o céu. São esses pensamentos de divisão que o diabo coloca no meio da igreja para quebrar a unção, pastora. Nunca mais eu vi demônios se expulsar. Uma pessoa precisando de unção e querendo unção. Nunca mais eu vi. Sabe por quê? Está todo mundo preocupado consigo mesmo. Está todo mundo preocupado com a sua própria roupa, com o seu próprio cabelo, maquiagem. Todo mundo preocupado com a sua própria identidade. Eita, cadê? Porque o que vão pensar de mim se eu cair? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que Cristo está pensando de você, meu filho?